Amém, gente? Então, ontem é passado, amanhã é futuro e hoje é presente. É agora, nesse instante, que Deus quer se manifestar neste lugar e na sua vida. Diga para alguém: Deus quer falar com você. Há uma frase que eu separei aqui, muito interessante, e essa frase é de Bill Johnson, um grande homem de Deus. Ele diz: o nosso problema com a fé não é a incapacidade de escutar Deus falar, mas a nossa disponibilidade de sempre ouvir todas as outras coisas primeiro. Achei tão interessante a frase. Eu vou repetir. O nosso problema com fé não é a incapacidade de escutar Deus, mas a nossa disponibilidade de sempre ouvir todas as outras coisas. Ou seja, os nossos ouvidos têm dado prioridade a tantas outras coisas, muito mais do que a palavra de Deus. Essa frase, contextualizando esta frase, Jesus diz: aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Espírito. Se nós olharmos para a frase desse homem e olharmos para a Bíblia, eu acredito que dá para contextualizar aqui o que Jesus disse por várias vezes. Inclusive as cartas às igrejas de Apocalipse, ele disse em todas elas: aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus. Ou seja, o contrário é verdadeiro. Muitos de nós, e muitas vezes nós, não temos dado ouvido à voz do Espírito. Amém ou misericórdia? Queridos, nós então precisamos entender isso. Até mesmo quando também o profeta diz: buscar-me-ei e me achareis quando buscar de todo o coração. Ou seja, quem busca a Deus de todo o coração é aquele que está atento à voz da palavra de Deus, a voz revelada, a voz do Espírito. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso ter cuidado às pessoas que eu dou ouvidos. Eu preciso ser seletivo nas pessoas que eu dou os meus ouvidos. Nós precisamos estar muito atentos, porque hoje nós estamos vivendo a era da informação. Há uma facilidade de informação hoje em tempo recorde. Você ouve uma informação da guerra lá da Rússia com a Ucrânia, e em poucos minutos nós já temos acesso, se não for instantaneamente. Ou seja, estamos vivendo a era da informação, muita informação. Nós somos bombardeados de informação, ou seja, os nossos ouvidos estão ouvindo muitas coisas. Agora, qual é a sua disposição de dar ouvidos às outras coisas e dar ouvidos à voz de Deus? Porque a voz de Deus é a que vai ecoar na eternidade. A minha voz, a sua, é a voz temporal, vai passar. Mas a voz de Deus é eterna. Ela define a nossa eternidade. A palavra revelada define a nossa eternidade, onde passaremos a eternidade. Por isso eu preciso ser muito seletivo naquilo que eu dou ouvidos, porque o que eu dou mais ouvidos é o que mais vai chamar a minha atenção, é o que mais vai roubar o meu tempo, ou somar o meu tempo, né? Portanto, querido, muito cuidado, não dê ouvidos a quem não tem nada para te oferecer de bom. Não dê ouvidos para quem não tem o que falar, que vai levar você à eternidade. Não dê ouvidos a quem não pode te dar um destino. Não dê ouvidos a quem não pode te dar um destino. Alguém que não pode trazer uma palavra de vida. Não dê ouvidos a alguém que fale a verdade. Porque hoje nós estamos recebendo muitas informações e muitas delas não é verdadeira. Nós estamos enganando a nós mesmos muitas vezes com as inverdades. E a maioria das pessoas que eu talvez possa falar, que eu possa compartilhar, por exemplo, bom, este ano nós estamos ainda
há 5 meses, um pouco mais para terminar o ano, e nós vamos alcançar 40 células. Nós vamos alcançar 100 pessoas no Instituto de Vencedores. Nós vamos ainda ter 50 pessoas na nossa revisão de vidas. Nós vamos comprar esse prédio para a glória de Deus. Aí alguém pode dizer, ei cara, menos. Não acelera muito não. Não é assim. Se eu for dar ouvidos a muitas pessoas, eu vou paralisar, querido. Eu vou desistir. Cuidado para quem você conta os seus sonhos, os seus projetos. Porque infelizmente a grande maioria vai dizer para você, cara, você não é capaz. Cara, você não consegue. É impossível, Raquel. É impossível alcançar o que você está dizendo. A incapacidade das pessoas gera nelas esse sentimento de que você também não é capaz. Diga, eu não aceito. Em nome de Jesus. Por isso, então, seja seletivo as pessoas que você conta os seus sonhos, os seus projetos. As pessoas que têm dificuldade a dar ouvidos à voz de Deus, elas são pessimistas, pessoas inseguras, pessoas que não têm esperança. Portanto, eu não posso contar os meus sonhos para as pessoas que não têm esperança, que não têm convicção, que não têm certeza e que não crê na palavra. Amém, gente? Amém. Cuidado com quem você tem aberto o seu coração. Cuidado as coisas que você fala da sua vida, da sua família. Cuidado para quem você abre o seu coração, querido. Porque nós vamos encontrar muito mais pessoas que julgam do que as pessoas que te aconselham. As pessoas que abraçam a causa, as pessoas que vão ajudá-lo. Infelizmente, a sociedade está dessa maneira. Agora, na igreja não é dessa maneira. Por isso que nós temos uma igreja onde nós formamos pessoas, discipulamos pessoas, para que elas possam vencer, para que possam ser pessoas mais que vencedoras. Quem crê nisso? Agora, eu tenho que ter cuidado para quem eu falo as coisas. Se eu disser para algumas pessoas, Tiago, Lívia, nós vamos invadir Guaxupé. Nós vamos alcançar aquele lugar. Teremos uma igreja em Guaxupé. Vamos para São José do Rio Pardo. Vamos para Descalvado. Vamos para Porto Ferreira. Nós vamos avançar. Vamos sarar essa terra. Oh! Mas alguém pode dizer, não, menos, pastor. Não, menos. Você está muito exaltado. Não é assim. Não é assim que funciona. Afasta de mim, Satanás. É o que disse Pedro. Jesus disse a Pedro. Jesus contando para os discípulos o que estava por vir. Jesus colocando diante deles o que estava por vir, a promessa, o propósito, o chamado que estava por vir. Ele então compartilhava com os discípulos. Certo ou não? E Jesus diz, é chegada a minha hora. Estou preparando vocês porque é chegada a minha hora. E aí o Pedrão, cabeçudo. Ó, Senhor, o que é isso? Agora que começou a ficar bom? Não, de jeito nenhum. Se eu for, vou comigo, o que é isso? Afasta de mim, Satanás. Se disser isso para alguém, as pessoas vão se ofender. Você já pensou? Hein, Tiago? Não, este ano nós vamos ter 5 células em Guaxupé e nós vamos abrir uma igreja nossa terra em Guaxupé. Aí o cara falou, não, Guaxupé é muito difícil. Não, lá o povo é muito difícil, não tem jeito, imagina, tal. Afasta de mim, Satanás. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder o amadinho. Porque ele se ofendeu. Hein, Dani? Se ofendeu. Espera lá, querido. Se você não pode fazer nada, não atrapalha. Se você não quer fazer nada, ore pelo menos para que eles que estão indo possam romper e alcançar aquela terra. Eu não posso, não quero fazer nada, mas ore pelo menos para que eles possam ir e fazer a diferença que eu e você não estamos fazendo.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, calma. Vai mais devagar. Espera mais um pouco. Não é a hora. Sabe aquele negócio? Forma no instituto. Querido, sua célula. Eu quero em 3 meses a sua célula, em nome de Jesus. Não, pastor, não estou preparado. Não, pastor, não é assim. Eu preciso me preparar. O quê? Preparar? Já estão preparados? Foram instruídos, ensinados? Está esperando o quê? Sabe por quê, queridos? Não é o caso de vocês, por favor. É porque nós paramos de ouvir a voz de Deus. Quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, nós começamos a retroceder. Quando paramos de ouvir a voz de Deus, nós desanimamos, nós desistimos. Nós começamos a dizer para o outro, não é assim, calma, não vai dar certo, menos, que pressão que é essa, que negócio que é esse, e é meta, e é discípulo, é líder, é célula, não, calma, Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando, nós temos uma missão de ganhar essa geração. Em nome de Jesus. Então, querido, Deus que dá visão, Ele dá a provisão e vai acontecer. Em nome de Jesus. Cuidado para quem você dá acesso à sua alma. Cuidado para quem acessa a sua alma, os seus sentimentos. Cuidado. Muito cuidado. As pessoas que acessam a nossa alma podem destruí-la. Então não dê a chave da sua alma para qualquer pessoa. Cuidado, querido. Nós hoje estamos muito sensíveis e frágeis, porque a nossa alma está exposta na mão dos outros. Não aceite isso em nome de Jesus. Que a sua alma esteja guardada na palavra de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, a sua alma está guardada na palavra. Agora, tenha mais discernimento, maturidade e disposição em ouvir a voz de Deus. E assim você vai gerar fé. Muito mais fé e menos outras coisas. Tenha disposição, querido. Não é fácil. É uma luta constante contra o nosso eu. Mas eu não faço a minha vontade. A vontade de Deus é que você mergulhe na palavra, que você ouça a voz de Deus. Pare de ouvir qualquer voz e dê atenção à voz de Deus. Para derrubar uma árvore, você precisa gastar tempo amolando o machado muito mais do que bater na árvore. Para a gente derrubar uma árvore, querido, é muito mais tempo. O ideal, o correto, o inteligente é eu estar muito mais tempo amolando o machado do que batendo na árvore. E muitas vezes nós estamos desesperados, batendo e nos machucando, porque quando você bate sem corte, aquilo dá um impacto da sua mão e machuca a sua mão. O quanto menos afiado o seu machado, mais impacto na sua mão. E quanto mais impacto, mais machuca a sua mão. Ainda mais os homens de florzinha, com a mãozinha fina que nem a minha. Né? Se pegar o machado e começar a bater aí, vai dar calo na mão e vai fritar a mão. Esses dias eu fui fazer uma viagem lá da empresa, eu fui dirigindo o caminhão, o motorista, deixa o motorista, eu vou. Eu fui. Aí chegou lá, tinha que amarrar a carga, com essa mãozinha fina, né? Mãozinha de moça. Aí quando eu puxei a corda, o cara falou, espera aí, cara, eu sei fazer carioca, fica tranquilo. Já fui caminhoneiro. Né? Aí fui lá, e quando eu vi, Ronaldo, a mão estava pura bolha, saindo a bolha. Mão fina. Ou seja, o impacto foi grande. Querido, eu preciso amolar o meu machado para que eu possa, então, fazer um trabalho no corte com muito mais produtividade, menos esforço e mais resultado. Menos esforço e mais resultado para eu alcançar o resultado que eu quero. Em nome de Jesus, pense nisso. Então, leve essa mensagem do machado aí para a sua realidade. Quantas coisas na vida
saímos correndo sem planejamento, sem direção. Quantas coisas fazemos de qualquer maneira, sem pensar. Quantas coisas estamos fazendo sem dar atenção para quem está do nosso lado. Estamos batendo e não damos atenção para quem está do nosso lado. Batemos, esquecemos de quem está à nossa volta. Não, querido, tenha cuidado. Pare, cansamos de tanto bater o machado sem corte. E machucamos as pessoas também. E aí o resultado é que nós não temos resultado e ficamos desanimados. E muitas vezes desistimos de cumprir o propósito que Deus tem nos dado. Não só o propósito de vida, como o propósito eterno que Deus tem para nós. Se você parou porque cansou, e por às vezes até comparar com o que o outro está fazendo, às vezes te para porque se cansa, e fica olhando o que o outro está fazendo, querendo saber o que o outro está fazendo, isso não chega a lugar nenhum, querido. Olhe para si mesmo. Antes de olhar, apontar alguém, olhe para si mesmo. Olhe para dentro de você. Vê o quanto você tem dado ouvidos para Deus. A gente está querendo que as pessoas ouçam a voz de Deus, mas o quanto eu tenho estado atento à voz de Deus. Nós estamos querendo tanto que as pessoas mudem, nós precisamos mudar nosso viver. Começa a mudança em nós. Amém, gente? Então, é importante, para você alcançar aquilo que você quer, não pare de amolar o machado. Primeiro você amola o machado, depois você começa o corte, começa o trabalho. Deus é o Deus da verdade, Ele não quer que você pare, que você continue sempre ativo, em ação, em nome de Jesus. É interessante se nós olharmos para a Bíblia. Ló entendeu a voz de Deus quando disse para que saísse de Sodoma e Gomorra. Ele teve clareza na voz de Deus, porque Deus ia exterminar com Sodoma e Gomorra tamanho pecado e a incredulidade que havia naquelas cidades. Deus diz: saia correndo e não olhe para trás. Ló deu ouvido à voz de Deus. Agora sua mulher não deu ouvidos à voz de Deus e ficou para trás. Muitas vezes nós estamos nos paralisando, ficando para trás, porque paramos de ouvir a voz de Deus. Não aceite, querido. Se você tem uma direção, uma palavra de Deus, não olhe para trás. Avance, persevere. Não deixe outras coisas tirar o foco do que Deus tem dito para você através da sua palavra. Amém, gente? Em nome de Jesus. Noé ouviu a voz de Deus em construir a arca da salvação. Só uma vez a Bíblia mostra que Deus deu uma direção para ele, a construção da arca. Deus lhe deu um modelo, Deus entregou a ele tudo na maneira como deveria ser feito. Esse é o nosso Deus, querido, que entrega em nossas mãos o projeto, aquilo que é necessário ser feito. E Noé fielmente cumpriu tudo aquilo que Deus havia determinado. Ele não questionou, ele não olhou para trás. Noé ficou firme no projeto. Muitos diziam para ele: ei, você está maluco? Ei, que barco que é esse? O que você está pensando? Que isso? Por que tudo isso? Aonde você vai com tudo isso? São décadas construindo essa arca. Mas ele ficou firme porque estava atento à voz de Deus. Não ouviu outra voz a não ser a voz de Deus. Eu te pergunto, qual a voz que você tem dado atenção, querido? Qual a voz que você tem dado ouvidos? Noé entendeu em construir aquilo que Deus tinha para ele. Não adianta resolver construir a arca depois que começou a chuva. Não adianta você querer começar alguma coisa depois que aquilo já não tem jeito mais. A construção da arca era aquele momento que Deus tinha. Para aquele momento era a construção da arca, e assim ele cumpriu. Não adiantaria construir a arca depois que começasse a chover. Ou seja, nós precisamos ser pessoas preventivas. Se Jesus está dizendo que vai voltar, Ele vai voltar. E nós precisamos estar prevenidos, preventivos, preparados. Está anunciado, querido. Ele voltará.
E se Jesus vai voltar, eu tenho que estar com os meus ouvidos atentos à voz que Ele tem para mim. Noé, você imagine que loucura. O homem passar 100 anos sem dar ouvidos a outras pessoas e ouvindo aquilo que Deus havia dito para ele. Que riqueza de entendimento em dar ouvidos à voz de Deus. Que homem tão especial este, que ouviu a voz de Deus e não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele foi fiel à palavra de Deus, e Deus foi fiel na vida de Noé. Ei, este homem salvou a humanidade. Deus ia exterminar o que criou, e Noé, porque ouviu a voz de Deus, ele salvou a humanidade, porque foi obediente, deu ouvidos à voz de Deus. Eu te pergunto, quem você tem dado ouvidos, querido? A nossa dificuldade de ouvir a voz certa é porque nós temos dado ouvido a muitas vozes. E é interessante que a palavra de Deus está dando, que Deus está dando para nós hoje, que a palavra que Deus está dando para nós hoje em ouvir a voz dEle, é para que quando chegar as lutas, as batalhas, você está preparado, porque você ouviu a voz de Deus. Você já tem a certeza de como vai comportar, porque você já ouviu a voz de Deus. Você já sabe o que vai fazer. Quando nós estamos assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como fazer, é porque eu não estou atento no que Deus já falou. Nós erramos muito porque não estamos atentos à voz de Deus. A nossa falta de fé é a incapacidade de parar e ouvir a voz de Deus. A nossa falta de fé, querido, é a incapacidade de parar e ouvir a voz de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Mantenha a sua vida fundamentada na palavra viva, a palavra de fé, a palavra revelada. E se nós formos ver tantos homens como Noé, como Abraão, como Moisés, como Josué, como Gideão e tantos outros, precisaram só uma palavra, só precisaram de uma palavra de Deus para agirem conforme a mesma e mudarem a história da geração e da humanidade. Homens que deram atenção à palavra de Deus, precisaram só de uma palavra, deram ouvidos à voz de Deus e não a outras palavras. Quando nós paramos para ouvir Deus falar, quando nós estamos atentos à voz de Deus, como Noé para construir a arca da salvação, quando nós olhamos Abraão, o pai da fé, que Deus disse para ele, olha, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei, não é isso? Gênesis capítulo 12, que riqueza do entendimento da voz de Deus. Você não acha que a sua família dele, toda a família dele devia ter dito, ei, essa voz, que voz de Deus? Como voz de Deus? Você vai nos deixar? Você vai nos deixar? Nós somos uma família. O papai terá, mamãe teroa, o titio, a titia. Nossa, nós somos uma família tão linda e preciosa, a nossa parentela. Você vai nos deixar? Ele disse, ei, eu tenho uma família. Eu tenho Sara, minha esposa. Eu formei uma família. E Deus está dizendo, vai para a terra que te mostrarei. Mas Ele nem te falou para onde que é, então não é Deus falando. Sabe aquele negócio? Você nem sabe para onde você vai. Que loucura que é essa? Eu me lembro da minha irmã assistente social da Bosch na época, meu cunhado, sargento do exército de profissão, e eles decidem largar tudo e ir para a África. Robson, para a África. Pós-guerra. Ele disse, Deus falou com a gente. E aí muitos da família, você está maluco? Vai deixar sua patente? Você está estudando para ser subtenente, não sei o quê, blá, blá, blá. E você é assistente social da Bosch, olha a carreira que você tem por vir, e eles estavam decididos.
Não, nós vamos numa missão na África. E foram, queridos. E foram, deixaram tudo e foram. Sabe por quê? Porque deu ouvido à voz de Deus. E Deus honrou, isso faz muitos anos já. Eles já foram para a África, ficaram 6 anos, foram para Portugal, ficaram mais, se não me engano, 5 anos, e agora estão no Brasil já há algum tempo. Mas deram ouvidos à voz de Deus, Deus tem sustentado, Deus tem abençoado a vida deles. Deus tem abençoado a vida deles. Eles estiveram atentos à voz de Deus, querido. E eu vou repetir para você mais uma vez, porque esta é a ênfase hoje, para quem você tem dado ouvidos. Aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus. Agora, nós olhamos para o pai da fé, o pai de nações, aquele homem que decidiu ir para a terra que Deus ainda ia mostrar. Deus o intitula como pai da fé, intitula como pai de nações. O homem que entendeu a voz de Deus e não abriu mão daquilo que Deus havia dito. Abrimos a mão da voz de Deus por muito pouco hoje, querido. E que a partir de hoje você fique mais atento à voz de Deus em nome de Jesus. Libertador, Moisés, o libertador de um povo escravo, 400 anos. Ei, não são 40, não, são 400 anos. E mais 40 no deserto. Deus levanta Moisés para libertá-lo do Egito. E depois levanta Josué para que alcançasse a terra que emana leite e mel. Conquistaram reinos e reinos, entraram na terra de Canaã. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Deus disse para ele: eu serei contigo por onde você for. Ser forte, corajoso, tenha bom ânimo. Não te mandei eu vá, que eu serei contigo. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medite na palavra dia e noite e tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito. E aí serás próspero e bem-sucedido. Josué ouviu a voz de Deus. Josué conquistou mais de 30 reinos porque ele ouviu a voz de Deus. Deus disse para ele, que ele disse para mim e para você hoje, a palavra de Deus, ela é eterna. Ele diz: medita na palavra de Deus, ou seja, dê ouvidos à palavra de Deus. Ele está dizendo de dia e de noite, não é temporal, é todo o tempo. Medita de dia e noite, tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Ou seja, tudo conforme está escrito. Nós queremos fazer do nosso jeito. Ele está dizendo: faça conforme tudo está escrito. Está escrito. Está escrito. E não adianta nós queremos mudar a palavra de Deus. Ai daquele que pôr ou tirar uma vírgula. A palavra de Deus é plena, é completa. E ele diz que nós devemos meditar nessa palavra, viver essa palavra. E assim cumprimos o propósito de Deus, ouvindo a sua voz. Querido, olhamos outros homens e tantos outros, como Gideão, que com 300 homens enfrentou um exército. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Porque ele parou para ouvir a voz de Deus e ele se posicionou. Ele se achava um incompetente, o menor de todos, e Deus então eleva a sua autoestima, Deus gera nele confiança, esperança, coragem, força, e a palavra que Deus diz a ele, através daquele anjo, o fortaleceu, ele se posicionou, fez uma oferta ao Senhor, e assim então ele tomou posse daquela palavra. Ele enfrentou tudo e todos, porque havia uma palavra. E a palavra de Deus na vida dele fez ele um vencedor. E não será diferente na sua vida. Não será diferente na sua vida se você tomar posse da palavra revelada. Quem crê nisso, gente? Diga: eu creio. Os heróis da fé, se você ver Hebreus capítulo 11, não vou ler, mas os heróis da fé, a Bíblia relata vários deles. Heróis da fé, ou seja, deixaram um legado na história. Eles fizeram das cicatrizes da vida um memorial a Deus.
Homens e mulheres que fizeram das cicatrizes da vida um memorial a Deus. As cicatrizes que a vida nos proporciona, as pancadas que a gente leva, as cicatrizes da vida é um memorial a Deus, não de murmuração, não para te paralisar. As cicatrizes não são para nos paralisar. Ou seja, são memorial. Olha, a cicatriz aqui é porque eu tive uma situação e eu atravessei, o Senhor é comigo. Essa cicatriz mostra que Deus é comigo, que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa situação que eu vivi, que eu estou vivendo, isso eu vou levantar um memorial a Deus, de vitória na minha vida. Não de derrota, mas de vitória. Quem crê nisso? Que as suas cicatrizes representem um memorial de crescimento, de entendimento e do lugar que Deus tem para a sua vida. Não permita que as dores e as cicatrizes façam você paralisar. Fala, eu não vou paralisar. Diante das minhas cicatrizes, eu vou levantar um memorial a Deus. Aleluia. Querido, tenha os seus ouvidos da fé atentos e focados no nosso Deus eterno. Fique atento a isso. Vamos usar a nossa fé para as coisas sobrenaturais. As coisas naturais nós vamos fazer, mas as coisas sobrenaturais é pela fé que nós vamos atingir. Não é pela força do braço, é pela nossa fé. Deus vai fazer na sua vida algo novo. E a fé acessa o impossível. Diga para alguém, a sua fé acessa o impossível. O contrário mostra que a nossa falta de fé desautoriza Deus de agir. Eu falei na vigília, falei hoje de manhã, reunião 144, né? E vou repetir para você, que a grande maioria não estava. Quando aquele pai, desesperado com o filho, atormentado desde a infância, os evangelhos falam sobre isso. E aquele pai diz, Senhor, pode fazer alguma coisa? O Senhor pode fazer alguma coisa? Porque ele já tinha procurado em todos os lugares. Sabe aquilo que você procura resolver em todos os lugares? Você que procura todas as coisas. E aí então, depois de buscar tudo, nós buscamos a Deus. E ele buscou Jesus. Será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Ele diz, tudo é possível ao que crer. Agora o contrário também é verdadeiro, querido. Nada é possível àquele que não crê. O contrário é tão verdadeiro como o que o versículo diz. Então preste atenção nisso, né? A fé acessa o impossível. O contrário mostra a falta de fé, desautoriza o impossível de Deus de agir em nossas vidas. Agora, quem sabe eu e você precisamos pedir a Deus como aquele pai. Ele disse para Jesus, foi sincero, né? Ele diz, Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Quem sabe a sua fé está muito pequena, menor que um grão de mostarda. Porque você não tem dado ouvidos à voz de Deus. Porque dar ouvidos à voz de Deus eleva o nosso nível de fé. Amém, gente? Amém. Então diga assim comigo, Senhor meu Deus, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha falta de fé. Espírito Santo, me ajuda a parar para ouvir e não escutar, mas ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, querido. Que seja a sua oração nessa noite. Ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade, na minha falta de fé. Agora, a Bíblia diz que nós devemos viver de glória em glória, de fé em fé, de batalha sobre batalha, né? Assim a Bíblia diz. Gigantes muitas vezes se levantam para promover você num nível ainda maior, querido. Os gigantes, as dificuldades que tem erguido na sua vida, é porque Deus quer colocar você num nível ainda mais elevado.
Ele quer que você eleve a sua fé enfrentando gigantes. Você tem ideia do quanto fortaleceu Davi na sua fé depois de ter enfrentado aquele gigante? De ter vencido Golias? O quanto foi acrescentado a fé e a certeza de que Deus era com ele? Até porque o gigante, aquele gigante, e tantos outros que se levantaram, mas aquele gigante específico foi o gigante que Deus usou para que ele pudesse suportar depois mais uma década do rei Saul tentando matá-lo. Matar aquele gigante foi então a cicatriz que ficou nele, no qual ele se sustentou para viver mais de 10 anos sendo afrontado pelo rei Saul. E enfrentar um gigante que o próprio rei Saul estava intimidado, amedrontado, e todo o exército. Por quê? Porque Davi, ele teve disposição de fazer o que ninguém queria fazer. Porque Davi estava atento à voz de Deus. Ele disse: como nós vamos aceitar um incircunciso enfrentar o Deus vivo, afrontar o Deus vivo? Porque ele sabia e conhecia a palavra de Deus. Ai daquele que se levanta contra Deus. Ele diz: esse homem se levantando contra o Deus de Israel, não, levantou para cair. Ele tinha certeza do Deus que ele servia. Um homem experimentado, um jovem, que vai até os seus irmãos, simplesmente obedecendo o seu pai, levando mantimentos para os seus irmãos e para buscar notícias de como estava a guerra. Um garoto de mais ou menos 15 anos, não era soldado, não fazia parte do exército de Israel, mas era um homem que estava atento à voz de Deus, mais atento à voz de Deus do que o próprio rei de Israel naquele momento. E o homem que ouve a voz de Deus está preparado para toda a batalha. Davi não sabia que chegaria naquele lugar e teria a oportunidade de derrubar aquele gigante. Muitas coisas nós vamos nos deparar, mas não estamos preparados para aquilo. Davi estava preparado para aquela batalha. Mesmo sem saber que ele enfrentaria, ele estava preparado para aquela batalha. Ou seja, um homem prevenido, preventivo. Por quê? Porque ele estava atento à voz de Deus. Um homem atento à voz de Deus está preparado para toda e qualquer batalha. Tanto que chegou lá e deu conta do recado. É ou não é? Certo, William? Sem problema. Olha, eu tenho experiência natural, já matei urso gigante, e eu tenho um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, o Deus do exército de Israel. Não precisa mais nada. Porque ele tinha certeza, porque ele estava atento à voz de Deus, querido. E a disposição de lutar contra o gigante, vencer o gigante, aquela batalha o sustentou para mais 12 anos, ele enfrentar a fúria, o ódio, a raiva de Saul para com a vida dele. Ele esperou mais de 10 anos para assumir a unção que Deus havia dado há algum tempo atrás. Recebida a unção lá com seu pai, Jessé e seus irmãos, ele recebe a unção do profeta Samuel. Depois de mais de 10 anos, 12 anos, que assim ele foi ungido rei de Judá e rei de Israel. Mas para isso ele precisou enfrentar alguns gigantes, além dos seus irmãos, além do próprio rei Saul. Ontem a Sara disse aqui no Arena, muito interessante, que quando ele sai da sua casa, seu pai diz: leva lá mantimentos aos seus irmãos e traga notícia. Até entregador de fast food, Davi foi. Achei muito interessante. Até fast food ele entregou. Ele nem sabia o que esperava, o que lhe esperava. Ele nem sabia o que estava diante dele, mas ele estava preparado porque ele ouvia a voz de Deus. Querido, siga em frente. Siga em frente, as batalhas vão vir, mas as batalhas ativam a nossa fé. Diga para alguém: a batalha ativa a sua fé. Querido, o gigante te promove a um novo nível, as batalhas te promovem a um novo nível, as lutas deixam você mais atentos, se você estiver revestido com a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6. Se você estiver revestido da armadura de Deus, você enfrentará as batalhas.
e sairá ileso das batalhas, porque você está revestido da armadura de Deus. E só veste a armadura de Efésios aquele que ouve a voz do Espírito. Queridos, vamos seguir em frente, atentos, ouvindo a voz de Deus, sem distração. Não deixe nada te distrair. Muitas vezes não temos ouvido a voz de Deus porque estamos distraídos. Nos distraímos com muita facilidade. Precisamos deixar de ser meninos espirituais. Não diga para ninguém, diga para você: eu preciso deixar de ser menino espiritual. Às vezes nós agimos como meninos. Temos comportamento de meninos, espiritualmente falando. Ei, querido, pare com isso. Eleve esse nível. Que você possa estar atento à voz de Deus, para deixar as meninices que nós temos muitas vezes. Não perca tempo com as coisas de pouco valor para a sua vida. Pare de perder tempo com coisas que estão tão pequenas e com tão pouco valor. A nossa vida emocional e espiritual, cuide dela, preserve ela. Não fique desatento, não seja distraído com coisas tão fúteis, coisas tão insignificantes na nossa vida, querido. Fique atento para quem você empresta seus ouvidos, o seu coração. Aquele que dá ouvidos, ouça a voz do Espírito. A voz do Espírito de Deus. E Jesus, nessa parábola do semeador, deixa claro para nós, né? Ele lança a semente à beira do caminho, entre os espinhos, entre as pedras, e a semente lançada em terra boa. A semente lançada em terra boa, aquele que para e dá ouvidos à voz de Deus. E aquela semente, que é a palavra, vai dar frutos na sua vida, frutos abundantes. A começar pelos frutos de arrependimento. Quem entendeu, diga amém. Amém. Queridos, em nome de Jesus, isso começa hoje em nós agora. Qual é a voz que você vai dar ouvidos a partir de agora? Vamos ouvir, amém? Vamos ouvir, vamos viver, vamos confiar o que Deus está dizendo para nós hoje, agora. Escute, eu estou terminando. Você sabe quem você é, se souber quem é Deus na sua vida. Está meditando hoje, eu preciso escrever isso. Você vai descobrir quem você é, se você souber quem é Deus na sua vida. As pessoas que começam a não saber quem elas são, não sabem para onde vão, é porque elas não sabem quem é Deus na vida delas. Se nós soubermos quem é Deus em nossas vidas, nós vamos descobrir quem nós somos, porque nascemos, para onde vamos, o que Deus tem para nós. Mas, se você, querido, sabe quem você é, se você souber quem é Deus na sua vida, eu vou dizer para você, rapidamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, você é escolhido de Deus. 2 Timóteo 1,9, você é amado de Deus. Romanos 8,17, você é herdeiro de Deus. 2 Coríntios 5,17, tudo, você é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. É viver em novidade de vida. Gálatas 3,9, você é abençoado por Deus. 1 Coríntios 6,9, você é templo do Espírito Santo. Gálatas 3,9, você é abençoado por Deus. 1 Pedro 1,4, você é curado pelas feridas de Jesus. Apocalipse 12,11, você é vitorioso em Cristo Jesus. Agora para celebrar tudo que você é em Deus, para você descobrir quem Deus é em você, Romanos 8,37, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É você, querido, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não abra mão disso. Não abra mão daquilo que Deus quer que você seja, que você tenha. Em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Agora mais uma vez, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração, aí o centro da sua alma, representado pelo seu coração. Eu quero orar com você. Eu quero que você ore aí, você e o Espírito Santo, pedindo a Ele: Senhor, eu preciso ouvir, estar mais atento à Tua voz. Fala comigo, Deus. Querido Jesus, fala com você. Jesus fala com você através da sua palavra. Se você ainda não entregou sua vida verdadeiramente a Cristo, é porque você não tem dado ouvidos à voz de Deus. Esta é a hora. Se você anda enfraquecido, triste, desanimado, sem direção para a sua vida, ei, querido, comece a dar ouvidos à voz de Deus. Para eu dar ouvidos à voz de Deus, eu preciso gerar em mim um verdadeiro arrependimento, um genuíno arrependimento. O pecado, ele rouba a voz de Deus de nós, porque o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Se a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, eu preciso renunciar ao pecado, me arrependendo genuinamente, verdadeiramente. Ei, querido, não engane a si mesmo. Eu posso enganar você, mas não podemos enganar o nosso Deus. Você aqui, você na sua casa, é noite de arrependimento. Se você parar para ouvir Jesus, a primeira palavra de Jesus numa ministração, Ele diz claramente, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus está ao nosso alcance, está próximo, é tempo de arrependimento. O arrependimento, querido, vai mover a nossa fé em Cristo, porque nós cedemos à palavra de Deus, nós nos arrependemos diante da palavra de Deus. E assim, então, nós vamos começar a dar ouvidos à voz de Deus. Diga aí para você mesmo: eu preciso dar mais ouvidos à voz de Deus. Comece a orar e dizer: Deus, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo. Senhor, me dê ainda mais disposição em estar lendo a Tua palavra, buscando a Tua palavra. Comece a falar com Deus, querido, fale aí com o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, Espírito Santo, na minha falta de fé. A minha falta de fé é a necessidade que eu tenho de buscar a Tua palavra, a palavra revelada. Aqui eu estou, Senhor, que a palavra revelada possa elevar o meu nível de fé, Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está na sua casa, que você possa ser movido pela fé, em nome de Jesus.